Bom dia, então, senhora presidenta, mesa, os colegas vereadores, as vereadoras, quem nos assiste nas redes, a TV Câmara. Hoje eu vou falar de um assunto que eu até gostaria de, antes de iniciar, passar um vídeo, pedir para a assessoria colocar. Bom, esse menino que está tocando, que está no violino, talvez alguém que esteja nos ouvindo, ou mesmo os colegas, já tenham ouvido falar da história do Rian, que era um menino que vendia panos de prato, um jovem que desde criança fazia o trabalho infantil e conseguiu, através de um repórter da Globo, um autógrafo, né, do jogador Neymar. E, enfim, a partir dali, passou nas redes sociais, na própria TV. Isso faz cerca de um ano. E ele foi descoberto pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E hoje ele é um dos milhares de jovens aprendizes que fazem parte do programa Jovem Aprendiz no país. E eu comecei esse meu grande expediente mostrando isso para demonstrar como as crianças, o trabalho infantil pode ser resgatado pelo projeto Jovem Aprendiz. A lei da aprendizagem, ela existe no Brasil tem 80 anos, né? Desde a CLT, lá de 1943, mas no ano de 2000, ela foi regulamentada, ela foi inovada, e no ano de 2018, regulamentada a lei de 2000. Bom, a lei do aprendiz, o programa Jovem Aprendiz, ele tem inúmeras vantagens, não só para as empresas que realizam esse trabalho, não só para os jovens, mas para a sociedade de modo geral. Através dessa lei, muitas crianças são tiradas do trabalho infantil. E eu acredito que todos nós aqui, todo mundo concorda que lugar de criança é na infância. Lugar de criança não é nas ruas trabalhando. Esse projeto, esse programa, essa lei, permite que jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos, além de pessoas com deficiência, sejam inseridas no mercado de trabalho. Tenham oportunidade de formação adequada no seu primeiro emprego.
contribuam com a renda familiar. Um levantamento mostra que esses jovens aprendizes, muitas vezes, é a única renda que a família tem, muito embora seja meio salário mínimo. Mas também é uma aprendizagem que garante que os estudantes, que os jovens estejam estudando. Diminui a evasão escolar, diminui a violência nas ruas, a violência na cidade. Ela também garante e prioriza o empreendedorismo, porque muitos jovens, desde cedo, conseguem uma formação adequada para o seu primeiro emprego. Enfim, tem inúmeras vantagens essa lei. Mas qual é o problema disso tudo? Nós estamos vivendo um momento que, embora tenha no Congresso Nacional um GT, um grupo de trabalho, discutindo a aprimoração desta lei, embora tenha um PL, um projeto de lei, também para mudar algumas coisas, para fazer com que essa lei seja aprimorada, adequada, com maior oportunidade e com mais pessoas sendo atingidas por essa lei, até porque, né, a aprendizagem e a profissionalização é um dos direitos básicos dos jovens. Está no nosso artigo 226 da Constituição Federal. Quando está toda essa discussão, a sociedade discutindo a melhoria dessa lei, no dia 4 de maio passado, o país foi surpreendido com um decreto, né, e uma medida provisória do governo federal. Imagine um instrumento, uma medida provisória, mudar uma lei com uma importância tão grande que garante um direito fundamental de jovens e de adolescentes, mudar basicamente 86% da atual lei da aprendizagem. Então, colegas vereadores, isso é muito grave. Eu gostaria de fazer um apelo aqui, que nós pudéssemos fazer algum movimento junto aos deputados, aos senadores, cada um no seu partido, porque isso não é uma questão partidária. É uma questão importante, porque esta medida provisória, entre várias coisas que ela traz a diminuição de cotas que as empresas tenham que cumprir. Diga-se de passagem que muitas empresas, metade das empresas já não cumprem esta lei e estão sofrendo processos administrativos ou mesmo judicial para pagarem a multa. A partir desta medida provisória, vai ter uma redução aproximada, por um levantamento feito pelos auditores fiscais do trabalho, de cerca de 400 mil vagas de jovens que poderiam estar tendo essa oportunidade de trabalho e de estudo. Além disso, ela isenta todas aqueles processos anteriores que já existem para punir o mau empresário. Ela isenta e acaba sendo arquivado esses processos. Permite uma parte, vereadora. Com uma questão de ordem, eu vou ter que passar a presidência. Só a parte, vereadora. Desculpa atravessar um pouco, né? Fiquei com medo de perder o tempo. Bom, vereadora Rose, primeiro, lhe cumprimentar pela sua fala, pela importância, né, desse programa de aprendizagem, que é um importante programa, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram e dizem, estão preocupadas com os jovens que gostariam que trabalhassem, né? E aí muitas pessoas falam de reduzir a questão da idade para inserir no mercado de trabalho, mas muitas pessoas não conhecem o programa da aprendizagem, que é uma forma de garantir que jovens aprendam, né, algo para a profissão, para o futuro, e que estudem, né? Então, existem hoje formas, mas, infelizmente, o que a gente vê é que muitas empresas não se preocupam em cumprir essa legislação que existe, né? E aí é importante dizer que a Câmara de Vereadores passou a integrar o Fórum de Aprendizagem, aqui, conduzido pela Denise Brambila, né, do Ministério do Trabalho, e a Câmara de Vereadores então passou a integrar esse fórum
E nós, também como membro do MOB Caxias... Eu peço uma declaração de líder. No momento oportuno, declaração de líder do PDT permanece com a palavra a vereadora Rose, cedência à parte a vereadora Denise. Falou declaração. Declaração de líder da bancada do PT, né? Bom, então, seguindo, né? A Câmara de Vereadores passou a integrar o Fórum de Aprendizagem, né? E a gente entende que é importante a gente fortalecer essa política. E aí, também, já deixar o registro para todas as pessoas que... Né, os vereadores colegas que, no futuro, presidirão a casa. E também os órgãos públicos, né? Pela nova lei de licitações, a gente precisa exigir o cumprimento da lei da aprendizagem, inclusive nas empresas terceirizadas aqui, que têm contrato com a Câmara, né? Com o setor público em geral. Então, nós já viemos aqui, eu já fiz 2 reuniões com as terceirizadas aqui da casa, cobrando o cumprimento, né, da lei da aprendizagem, porque ainda as empresas têm dificuldade de cumprir, ou de compreensão, né, que tem que cumprir, gente. Não é uma lei de ontem, é uma lei antiga. Só que agora, com a lei das licitações, o Tribunal de Contas, inclusive, pode cobrar, né, quem conduz aqui a Câmara de Vereadores, ou quem conduz qualquer setor público, de não exigir essa cobrança. A gente passa a ser responsável também. Então, eu acho que é sério esse debate, a gente precisa trabalhar, a gente também quer que a Câmara seja, assim como a Prefeitura já abriu as portas ali, né, e tem algumas vagas para aprendizes, né, atuarem ali, a gente quer fazer isso aqui na Câmara, né, de que alguns jovens possam atuar aqui como campo de atuação, está estudando formas e setores para colocar esses jovens, né? Não é substituir servidor, não é substituir estagiário, é incrementar e dar possibilidade desses jovens, né, poderem atuar. Então, eu quero lhe cumprimentar, né, nessa sua fala. Acho que é bem importante que a gente, enquanto casa política, se manifeste e que tenha, né, essa preocupação com essa política que é importante para a nossa juventude. Obrigada. Devolvo os trabalhos para a presidente Denise. Obrigada, vereadora Denise. Pois é, isso aí é bem importante, porque, no momento, até que os órgãos, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Fórum Gaúcho de Aprendizagem, mas tem o Fórum Gaúcho da região da Serra também, com várias entidades. No momento em que estava sendo essa discussão para aprimorar a lei, inclusive... Presidenta, tem proposta de que se aumentam as cotas, mas que também os poderes públicos, nas 3 esferas, comecem a ser responsáveis por ter jovens aprendizes também, não só as empresas, iniciativa privada. Então, esse decreto, essa medida provisória, vem na contramão de tudo o que estava sendo discutido há alguns anos no Congresso. Por vários deputados, como eu falei, de todos os partidos. Aí vem uma medida provisória que diminui as cotas. Para ter uma ideia, um jovem em situação de vulnerabilidade, que diga-se de passagem que a maioria desses jovens aprendizes são jovens com situação de vulnerabilidade, ele vai valer por 2, mas não no salário. É assim, se uma empresa tem uma cota de 50, mas ele contrata 25 em vulnerabilidade, ele se libera das outras 25. Só aí reduz nos próximos meses 150 mil cotas de jovens, de pessoas que poderiam estar no mercado do trabalho e ao mesmo tempo estudando, que podem estar ou trabalhando de forma precária, sem qualificação e saindo das escolas. Outra questão, essa que eu estava falando, de não ser político, os 27 auditores fiscais do trabalho, eles abriram mão, os 27 do país, de todas as unidades federativas, abriram mão, escreveram uma carta da sua função de coordenadores de fiscalização de aprendizagem, porque eles não vão mais poder multar, eles não vão mais poder cobrar os processos que já estão em tramitação. Então, qual é a função? Tira a função de fiscalização de uma lei tão importante como essa.
E mais, a multa, a partir de agora, para aqueles que não cumprirem, quem gosta de cálculo e de números, e eu algumas vezes gosto, os jovens aprendizes ganham em torno de R$600 por mês. Mas contando as outras despesas, o empregador paga em torno de R$1.000 por mês. São 2 anos. Então, cada jovem aprendiz tem um investimento para o empresário de R$24.000. A multa será de R$3.000 por cada jovem aprendiz que não for contratado. Então, quem que se de livre e espontânea vontade não quiser fazer isso, não vai preferir pagar uma multa de R$8.000, a não ser, na visão dele, gastar R$24.000. Ou seja, a multa é 8 vezes menor do que ele gastaria cumprindo a lei. Então, são umas inversões que vai de encontro a tudo que a gente tem discutido, que a pandemia trouxe pobreza, trouxe mais pessoas para as ruas. Uma parte, vereadora. Já te dou uma parte, vereadora. Então, é muito importante que a gente faça um movimento para que essa medida provisória não vigore. Sua parte, vereador Rafael. Vereadora, eu concordo em tudo que a senhora falou, né, o vídeo importante, né, porque elucida na prática, né, mas tem um problema também a questão da legislação. Deixa um vácuo. Vou dar exemplo, uma questão que o Frei Jaime está passando aqui em Caxias, ele que tem grande parte dos serviços, né, de acolhimento de pessoas com problemas mentais, enfim. A lei também exige a cota, né, de empregos para pessoas deficientes. E aí que está o maior problema. Quando fizeram a lei, não pensaram. Pessoas com problemas, PCDs, cuidando de outras pessoas PCDs, eles não conseguem. E aí o empregador tem que seguir a legislação. Então também tem um grande problema nisso, sabe, vereadora? Então, de um lado ajuda, mas do outro lado atrapalha inclusive as próprias pessoas. Então, daqui a pouco, nessa união de esforços que nós vamos fazer, para pedir da senhora, que possamos também incluir isso. Obrigado. Obrigada, vereadora Marisol. Obrigada, vereadora Rose. Eu acho um assunto importantíssimo e lhe parabenizo por trazer ele aqui. Eu sei que teremos outras discussões e oportunidades aqui na casa também para falar sobre essa medida provisória, sobre essas questões da aprendizagem profissional. Em outros momentos, a gente já fez essa discussão, quando existia um projeto de lei que mudava várias questões lá. Lembro da mobilização que nós fizemos com os nossos deputados federais, inclusive encaminhando ofício, tentando fazer reuniões que fossem online, enfim, para tratar desse assunto. Eu tenho certeza que essa é uma lei que precisa, sim, ser discutida, mas para ampliação. Nunca para redução, concordo plenamente com o que a senhora está falando aqui. Essa questão da aprendizagem profissional, ela é, sim, o acesso, né, a possibilidade da profissionalização, o acesso ao mercado de trabalho, tem que ser visto como muitas consequências importantes além disso, né? A gente está falando redução de evasão escolar, a gente está falando da questão de afastar os nossos adolescentes, jovens, da criminalidade, com tantas outras questões importantes. Muitas empresas que têm o jovem aprendiz, que fazem também, né, dentro disso, cumprem todas as suas regras, têm exemplos incríveis de profissionais que conseguem se manter na empresa ou que conseguem encontrar caminhos profissionais. Então, eu acho essencial que a gente discuta a ampliação e que não permita que esse retrocesso aconteça de forma alguma. A vereadora Denise, nossa presidente da casa, trouxe também o nome da Denise Brambila, Denise, que é uma pessoa que há mais de 40 anos atua no serviço público, é uma defensora, nos ensina todos os dias sobre a questão de aprendizagem profissional. Inclusive, essa casa, numa proposta e num requerimento da minha autoria, vai fazer uma homenagem a ela, vai entregar a ela o troféu Caxias do Sul por essa atuação. Então, é um momento em que a gente precisa pensar em tudo que foi feito até agora, que não foi pouco, para que se chegasse a isso, e que a gente não pode, a senhora tem toda a razão, a gente não pode admitir qualquer retrocesso nesse sentido. A gente sabe o que a aprendizagem profissional significa efetivamente para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e sabe também o quanto isso é positivo, sim, para as empresas por perpetuarem, né, poder ajudar e contribuir para uma sociedade melhor. Parabéns por ter trazido esse tema aqui à discussão. Obrigada, vereador Rafael, vereadora Marisol. Sim, existem problemas na lei que, como eu disse, ela tem que ser aprimorada, mas não para menos. Então, eu teria outras coisas para falar, mas faço só um convite, dia 27.
de tarde, pela Comissão da Educação, através do vereador Wagner Petrini, nós faremos esse debate à tarde aqui na casa, e eu estou fazendo essa mobilização em nível estadual e federal também. Hoje estarei participando de uma audiência pública online na Câmara dos Deputados, onde nós vamos discutir também a importância de que essa medida provisória não seja efetivada. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rose.